E olha só, a nossa bela família comentário exegético ganhou mais um membro. Temos aqui Josué, de David Howard. David Howard nasceu numa família de missionários americanos na América Latina. Viveu os primeiros 15 anos entre Costa Rica e Colômbia. Depois, chegando na fase jovem adulto, ele chegou à conclusão que já conhecia bastante do Novo Testamento, mas precisava e queria estudar mais o Antigo. E se empenhou por razões pessoais a estudar o Antigo, fez vários cursos, e a certa altura foi convidado até a ensinar sobre alguns livros do Antigo Testamento, e para isso sentiu a necessidade de fazer o doutorado, que ele fez na Universidade de Michigan. Ensinou logo no início no seminário Bethel, em St. Paul, Minnesota, e depois passou por outras escolas, como a Trinity, nos Estados Unidos, e algumas escolas da Europa e da Ásia, e voltou, e lecionou por mais 28 anos nesse mesmo Bethel Seminary. Na sua paixão pelo Antigo Testamento, não só se dedicou a Josué, como foi convidado a escrever um comentário, e é esse o comentário que nós temos em mão aqui. Comentário de Josué. Você certamente já ouviu falar de Josué. Quem nunca cantou "Vem com Josué lutar em Jericó"? Já cantamos aí, muitas vezes na nossa caminhada. Ou então, como meu pai sempre cantava também, um refrão de Josué: "Sê forte e corajoso, conquiste a terra que eu te mostrei". Então, conhecemos Josué, no mínimo, dessas canções e das nossas leituras e histórias ao longo da caminhada na escola dominical, nos cultos, a impressionante queda dos muros de Jericó. Ou o sol e a lua pararam antes do fim do dia para dar tempo de terminar a vitória numa batalha. Aliás, o livro fala muito de batalhas. E é interessante que nesse livro o enfoque das batalhas a concentração da atenção nas batalhas não na capacidade do povo, a capacidade bélica, na capacidade de um grande líder, mas as batalhas são vistas do ponto de vista de Deus. Ele é o grande protagonista nessas batalhas. O foco, na verdade, não são as batalhas, mas o foco principal do livro é a terra. A terra que foi dada ao povo como presente, como um descanso, a terra que foi dada ao povo para que se estabelecesse lá para sua herança, para que aquela geração e as gerações posteriores pudessem ter essa vida estabelecida na terra. Eu quero mostrar algumas características do livro para vocês. Por exemplo, o livro, já na introdução, vai nos mostrar, abrir a perspectiva do que vamos encontrar nesse livro. Vai falar sobre o título e o personagem, sobre a autoria e a data de redação, sobre o propósito do livro, o contexto histórico e cultural do livro de Josué, fundamentais para a gente entender o livro. O lugar de Josué no cânon, a teologia do livro de Josué, e aí tem uma série de assuntos muito interessantes. O autor diz aqui, pelo menos 7 temas centrais podem ser observados no livro de Josué: a terra, as promessas de Deus, a aliança, obediência, pureza na adoração e no culto, a santidade, depois liderança piedosa e ainda descanso. 7 assuntos principais. E eles se unem para formar uma teologia valiosa, que aponta de modo ininterrupto para Deus como personagem principal do livro. Então essa é uma visão só da introdução, e depois tem algumas características do livro que são muito importantes, principalmente para quem quer se aprofundar no estudo, como por exemplo, ele faz os comentários, as observações, o estudo exegético dos textos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e alguns versículos merecem uma atenção toda especial, como Josué 10:12, quando lemos sobre o sol que parou, a lua que parou. Ele vai usar 12 páginas aqui para trazer as várias propostas de interpretação disso, de compreensão disso. Um outro aspecto importante é que ele faz, de fato, estudos de palavras, dos conceitos teológicos mais importantes de cada capítulo. E o livro todo é organizado, o comentário é organizado em torno
das 4 grandes divisões do próprio livro de Josué. Na primeira parte, capítulos 1 a 5, preparativos para herdar a terra. Depois, segunda parte, capítulos 6 a 12, a herança da terra. Aí a terceira parte, 13 a 21, distribuição da terra. E a última parte, as despedidas, né, nos últimos capítulos do livro, então. Cada sessão nessas 4 grandes sessões, cada sessão é concluída com o que provavelmente assim, não sei se de mais valioso no livro, mas né, equipara-se ao nível do comentário do estudo exegético, que são as reflexões teológicas. No final de cada dessas 4 grandes sessões, tem algumas páginas de reflexões teológicas que nos ajudam não só a refletir, mas a aplicar isso para a nossa situação de hoje. E ainda, para quem, né, obviamente quer saber, ele não foge daqueles problemas enormes do livro de Josué, né, de interpretação, de compreensão, e faz textos especiais, excursos especiais, por exemplo, sobre a mentira de Raabe, né, um assunto importante e vale a pena conferir, né, as posições né, muito próprias, né, e apropriadas do autor em relação a esse assunto. Ou, por exemplo, quem é o comandante do exército do Senhor, que tem um encontro ali com Josué. Ou sobre a arqueologia de Jericó e de Ai, né, o que significa essa história de destruição, né, e coisas consagradas ao Senhor, né, tudo isso ele vai detalhar e explicar melhor para a gente. Concluindo, inclusive falando de reflexões teológicas, a última, sobre os capítulos 22 a 24, ele vai falar sobre os discursos de despedida de Josué. E aí ele diz assim, o livro de Josué termina com uma série de reflexões sobre o que ocorreu até aqui. Mais do que a maioria dos livros do Antigo Testamento, ele se encerra em um tom harmonioso de resolução e serenidade. Quase todas as pendências foram resolvidas e as coisas chegaram a uma conclusão satisfatória. O livro termina, então, de forma gratificante. A nação está em paz consigo mesma, está estabelecida na terra que aguardara com grande expectativa durante séculos, em relacionamento de aliança com Deus, e seus líderes foram sepultados dignamente em suas próprias terras. Seguiu-se por vários anos um período de harmonia, estabilidade e paz. E a última frase do livro, do comentário aqui é: contudo, foi apenas uma situação temporária, a bonança antes de uma grande tempestade. E essa tempestade é relatada no livro seguinte, como sabemos, em Juízes. E por que isso? Ele já explicou antes aqui, as sementes de caos religioso e político desse período já haviam sido lançadas no tempo de Josué, nas sementes do caos no tempo de Juízes. Já haviam sido lançadas no tempo de Josué, em que as tribos não expulsaram da terra todos os cananeus. Comentário de Josué, não só profundo nas suas explicações, mas extremamente útil, né, para o líder, para o pastor, para a nossa situação prática da igreja de hoje.